sua Bíblia, momento de ministração da ceia do Senhor. Primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 11. Primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 11. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 11. Apóstolo Paulo escrevendo à igreja de Corinto, falando sobre a ministração da ceia que ele recebeu do Senhor. A partir do verso de número 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomando também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe, sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Meu Deus, obrigado pela tua palavra, podemos abri-la, meditar nela. Obrigado, Senhor, porque ela era instrumento na mão do teu Santo Espírito para nos fazer santos e nos dar herança em Cristo. Te agradecemos porque nessa noite o Senhor nos trouxe até a tua casa, teu Santo Espírito nos conduziu até aqui. Obrigado, Senhor, porque a mesa está posta diante de nós, podemos lembrar do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, aquele que nos guia no teu Santo Espírito. Obrigado porque essa data é tão especial para nós, e podemos comungar com os nossos irmãos em Cristo, que aqui estão nessa data tão singular. O Senhor separou para que nós estivéssemos juntos. Obrigado, Senhor. E assim fala conosco no teu Santo Espírito, conduz o nosso entendimento, dá-nos a visão do teu tempo, da tua vontade, do teu querer. Obrigado porque o Senhor tem nos conduzido, e assim como igreja tua, aguardamos de ti orientação, vinda do alto. Oramos em nome de Jesus, amém. Queridos, o tempo de Deus é perfeito, a agenda de Deus é perfeita. A agenda de Deus não falha, e nós podemos pensar que o tempo passou, as coisas não deram certo, algumas coisas poderiam ter sido resolvidas rapidamente, outras demoraram demais para acontecer. Nós podemos entender que a nossa caminhada aqui tem altos e baixos, tem aquilo que já passou, tem aquilo que ainda vem, tem aquilo que é antigo, tem aquilo que é novo. Nós sempre estamos pensando nisso, do ponto de vista material, do ponto de vista do que já está passado, já está ultrapassado. Nossa estrutura precisou ser reformada, e nós temos um novo espaço pela degradação do tempo, a necessidade de estarmos num local novo, com uma nova estrutura, com mais espaço, com mais salas, com mais implementos. Assim é na sua casa, as coisas começam a ficar obsoletas, e você precisa trazer algo novo, e o tempo passou e aquilo se desgastou, e é necessário se fazer de novo. E a história nossa tem muito do tempo perfeito de Deus e do tempo imperfeito nosso. As coisas que nós achamos que está fora de tempo, e as coisas que Deus diz estão perfeitamente no seu lugar. E assim foi a história da salvação do homem. Assim foi a caminhada de Cristo Jesus na história. E a Bíblia, do seu primeiro verso até o seu último verso, mostra para nós tudo aquilo que precisava acontecer exatamente no seu tempo, no tempo perfeito de Deus.
Então existe um tempo perfeito de Deus para nós. Pastor, mas nem sempre eu faço essa leitura. Nem sempre nós vamos fazer, porque nós estamos num estado de imperfeição. E a nossa leitura sempre será uma leitura imperfeita. Poderia ter acontecido antes, ou poderia esperar um pouco mais. Essa pessoa morreu tão jovem, essa pessoa sofreu tanto, e a gente começa a fazer leituras dentro do nosso estado de imperfeição. Mas para Deus o tempo é perfeito. Para Deus o tempo de Deus não falha, jamais e nunca falhará. Assim acontece com a história da salvação. Assim cada um de nós se apresenta diante de Deus em Sião. Cada um de nós chegará exatamente na sua hora. Estaremos na presença de Deus, num tempo perfeito de Deus. Para isso, nós temos o Evangelho, a boa nova. O Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. E vejam, o que salva não é a igreja. O que salva não é o discurso. O que salva é a ação poderosa do Evangelho nos corações, transformando corações de pedra em corações de carne. O que transforma as vidas não é a capacidade do homem de medir o tempo e determiná-lo com o seu próprio querer, mas é a capacidade do Evangelho, que é o poder de Deus para nos dar condições de viver pela fé no Filho de Deus, que me amou e que a si mesmo se entregou por mim. Então o tempo de Deus é perfeito e o Evangelho de Deus é poder. Sim, o Evangelho por si só fará a sua obra. Nós sabemos que ele é poderoso e ele não depende de nada nem de ninguém. E desde o primeiro verso da Bíblia até o último verso da Bíblia, você vai ver que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. E esse poder está operosamente agindo na vida da igreja. É Ele quem nos traz até esta casa. É Ele que nos faz cantar cânticos de louvor e adoração. É Ele que nos faz amar os nossos irmãos em Cristo Jesus. Portanto, o que cabe a nós? Romanos 6 vai dizer: visto isto, andemos nós em novidade de vida. Andemos nós em novidade de vida. E o convite que é feito pelo Evangelho é que Deus tem uma novidade de vida para cada um de nós no Evangelho, que é poder de Deus, ao qual nós recebemos. Não, queridos, nós não vivemos com base em orientações que não sejam do próprio Deus. Nós somos e fomos salvos para ser livres. Nenhum de nós foi salvo para viver escravo de qualquer uma estrutura, de qualquer uma ideologia, de qualquer uma proposta que qualquer homem possa fazer. A Igreja Presbiteriana do Brasil tem uma teologia reformada. Ela orienta a nossa interpretação bíblica, mas ela não nos escraviza. Pelo contrário, ela nos liberta para sermos conduzidos pelo Espírito Santo de Deus em cada uma das nossas decisões. E uma igreja reformada sempre está se reformando. Ela sempre olha para frente e diz: qual é o novo de Deus para nós agora? Somos a Igreja Presbiteriana do Brasil
e temos uma caminhada dentro de uma doutrina reformada, e não temos medo do novo, não estamos com nenhum problema com respeito àquilo que Deus tem para nós, no seu Espírito, para vivermos o nosso tempo, no tempo perfeito de Deus. Talvez a sua novidade de vida não seja aqui conosco, talvez vocês tenham que ir para um campo missionário, e aí você vai dizer assim para nós, você vai dizer: pastor, irmãos, eu tenho que seguir para o campo missionário, eu estou embarcando, vou embora, e nós vamos abençoar a sua vida, porque você ouviu a voz de Deus, e obedeceu a Deus no novo dele para você. Deus abençoe, vá em paz, e nós estaremos aqui servindo de suporte, para que você cumpra a sua missão, dentro da missão de Deus. Talvez você tenha algo novo, e que Deus tenha somente para você e não para nós, e nós vamos abençoar a sua vida, dentro da liberdade do Espírito, e você vai em paz, com a bênção da sua igreja. Mas talvez seja para nós estarmos juntos aqui, e fazermos a obra do Senhor aqui, neste local, com esses irmãos. Talvez esta seja a hora de você decidir estar aqui conosco, e fazer a obra do Senhor aqui conosco, e você tem liberdade para isso. Mas o texto propriamente vai falar sobre ceia, uma orientação de Paulo a respeito de comer juntos o pão e beber juntos o cálice. A prática da igreja aqui é uma prática complicada, porque antes da ceia antecedia uma junta-panelas, cada um levava uma coisa para comer, e a igreja ainda vivia nesse contexto de casa em casa, não tinham grandes estruturas, e se juntavam para fazer uma alimentação, depois cultuavam o Senhor, e tinha o momento da comunhão, da ceia do Senhor, que Paulo havia recebido e está orientando essa igreja a praticá-la. Mas aí a fofoca da igreja é a seguinte: Paulo, estão comendo a comida boa em casa e estão trazendo só a comida ruim. Complicado, né? O pessoal só traz a polenta e a churrasco está comendo em casa, né? E deu problema isso na hora da celebração, na hora de todo mundo juntar a panela, só veio polenta para cima da mesa. Mas cadê o churrasco que vocês tinham feito? Senti, passei na sua casa e você estava assando carne, cadê o churrasco? Não, o churrasco a gente comeu em casa mesmo. O problema aqui é conjuntural, é estrutural, né? Então, a ideia é trazermos todas as panelas para cá, e você traz só a sobra do que você fez. E ele diz: olha, não é a ceia do Senhor que vocês comem, vocês estão menosprezando os seus irmãos. E a orientação desse comer juntos com, aqui no final desse texto, é exatamente aquela panela que você comeu em casa, quando você deveria ter trazido para comer junto com seus irmãos. E há um problema estrutural muito sério aqui, porque isso é puro egoísmo. Eu como bom em casa e levo ruim para os meus irmãos. Nós estamos falando da igreja no primeiro século, o início da igreja. E a igreja já começa mal a sua caminhada de comunidade, de comer junto com. Então a orientação de Paulo diz tanto respeito à ceia do Senhor, quanto à prática da comunhão. O dividir o pão com seus irmãos. E na liberdade do Espírito, é a hora de nós pensarmos na comunidade, estarmos junto com aqueles que fazem parte da nossa comunhão. A primeira característica desse texto, que nós não devemos ter medo do novo de Deus. Meu querido, não tenha medo do que Deus tem de novo para você. Talvez seja um novo emprego, talvez seja uma nova igreja, talvez seja uma nova cidade,
Talvez seja um novo campo missionário. Não tenha medo do que Deus tem de novo para você. Deus nunca vai te abandonar na sua caminhada. Ele sempre vai estar presente com você. E quando Ele te leva, Ele vai junto. Não tenha medo daquilo que Deus propõe para você de novo. Se você ficar com medo de fazer algo novo, você perde a liberdade de Deus para você ser instrumento nas suas mãos. Pastor, mas eu não sei bem o que me espera, querido. Viver pela fé é mais ou menos isso. É olhar aquilo que você não vê. Então não tenha medo daquilo que Deus propõe para você. De novo, não se atemorize, porque o novo não deve te assustar. Você já mudou algumas vezes da sua casa, da sua cidade? Foi fácil chegar numa nova cidade, colocar os seus móveis num novo espaço, numa nova casa, num novo apartamento? Já fez isso? Já viu como que é complicado? Você não dorme direito, você não sabe os caminhos dessa nova casa, você não sabe os caminhos dessa nova cidade. O novo sempre vai trazer novas expectativas e novas experiências, mas não tenha medo de passar por elas. Pessoas que talvez estavam com você, que eram apoio para você, hoje não são mais. E aí, daí? Você vai parar de viver? Você vai ficar com medo de andar para frente agora? De continuar o seu caminho? Porque os seus apoios, humanamente falando, já não estão mais ao seu redor. Meu querido, Deus tem algo novo para você. Ande em direção a Ele, não tenha medo. Deus não vai te abandonar. Talvez a experiência, poxa pastor, o senhor falou para eu ir para frente, não deu certo. Às vezes não vai dar certo, faz parte do novo. Horas darão certo, horas não darão. E você vai aprender um pouco mais com isso, e da sua experiência com Deus. Ele não está dizendo, vá em direção ao novo e vai dar tudo certo. Não, ele não está dizendo isso. Se falasse isso para Simonton, quando ele veio para o Brasil, ele não teria vindo. Perdeu a esposa, morreu logo depois. Mas o novo de Deus na vida de Simonton fez com que essa igreja estivesse reunida aqui hoje, 160 anos depois. Você não sabe o que é o novo de Deus na sua história, mas não tenha medo de viver esse novo momento. O texto fala a respeito, em primeiro lugar, de uma nova aliança, verso de número 24 e verso de número 25. E tendo dado graças, partiu e disse, isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim? Sim, vou fazer. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomando também um cálice, dizendo, este cálice é o quê? É a nova aliança no meu sangue. E quando a congregação ouviu este dizer, falou, então a antiga aliança não está mais vigindo? Não, não está. Agora é a nova aliança no sangue de Cristo. Meu Deus do céu. E agora? Tudo aquilo que nós vivemos até agora vai cair por terra? Sim, vai cair por terra. É a hora da sombra deixar o seu lugar e a essência tomar o seu lugar. É a hora de você abandonar os velhos costumes religiosos. É a hora de você entrar naquilo que Deus propõe em Cristo Jesus. Ah, meu Deus do céu, e agora tudo aquilo que os meus pais, meus avós, meus bisavós fizeram, como é que fica? Fica como sombra. A partir de agora é Cristo. Assustadora essa mensagem para aqueles que a congregação que escuta esta palavra. É hora de nós caminharmos em uma nova aliança. A antiga caducou e agora entra Cristo Jesus, o único Senhor da igreja. A nova aliança nos dá a possibilidade de ver o Cristo que morreu na cruz por nós, o sacrifício perfeito de Deus. A partir dessa hora, você vai comer do pão,
e você vai beber do cálice. Você vai lembrar que Cristo Jesus morreu, e você vai lembrar que o sangue de Cristo te purifica de todo pecado. Segundo lugar, o texto fala a respeito de uma nova posição, verso de número 26, e ele diz: porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, queridos, a partir desse momento, quando comemos do pão e bebemos do cálice, nós temos uma nova posição em Cristo Jesus. A morte de Cristo Jesus e o sangue derramado tirou de nós toda a condenação. Já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. A morte de Cristo e o sangue derramado nos trouxe uma nova posição diante de Deus. Antes nós estávamos mortos e agora nós estamos vivos pelo poder da cruz de Cristo. E já não sou eu mais que vivo, mas é Cristo que vive em nós. Ele está intercedendo por nós. E esta nova posição nos diz Efésios capítulo 2, verso 6. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais que estão em Cristo Jesus. Sim, queridos, agora todos nós estamos em Cristo Jesus diante do Pai. Esta é uma nova posição para você. E o novo não te assusta. Você está em Cristo Jesus, na presença de Deus, como se antevendo a glória. Se não há liberdade nesse local, não haverá liberdade em nenhum outro local. Chegar na presença de Deus, Pai, através de Cristo Jesus. Em terceiro e último lugar, nós temos um novo caminho, verso de número 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Olhe para dentro de você. Esse novo caminho é o caminho do perdão. Todos os pecados anteriormente cometidos estão diante do sangue de Cristo Jesus, e apenas uma gota do sangue de Cristo é poderoso para purificar todos os pecados do mundo inteiro, mas ele é suficiente para todos aqueles que nele creem. Portanto, não há nenhuma possibilidade, meu querido e minha querida irmã, de na liberdade do Espírito, de você confessar os seus pecados, se arrepender deles e não receber perdão. Porque o sangue de Cristo Jesus nos purifica de todo pecado, até aquele que você cometeu hoje, né? Até aquele palavrão que você disse hoje. Espiritualmente falando, né? Você não falou, mas pensou, né? Aquela xingação que você fez, pode ser perdoado. Não há nenhuma possibilidade, meu querido, que você se arrependa dos seus pecados e que você confesse os seus pecados e não seja purificado. Portanto, vós que estáveis longe, fostes aproximados de Deus pelo sangue de Cristo Jesus. Jesus Cristo mudou o seu viver. Não, queridos, antigamente você estava longe, mas há uma nova vida para você. E você vive essa nova vida plenamente, numa nova aliança. Finalmente, terminando, temos uma nova aliança em Cristo Jesus, o único mediador entre o Deus e os homens. Não há outra possibilidade. Temos uma nova posição em Cristo Jesus, e Ele nos fez assentar nos lugares celestiais, neles mesmo, na presença do Pai. Temos um novo caminho em Cristo Jesus. Ele é o único caminho para chegarmos até Deus.
Estamos vivos, queridos. Nascemos de novo. Somos uma nova criatura e caminhamos por um novo caminho. Portanto, queridos, hoje iniciamos um novo ano. E a palavra deve concitá-lo a caminhar em direção ao novo de Deus. Eu não sei o que é. As pessoas que estão ao seu redor não sabem o que é que Deus tem para você. Mas Deus tem algo novo para cada um de nós. Há um novo tempo, uma nova hora, uma nova perspectiva para a igreja do Senhor Jesus. Há tempos difíceis para encontrarmos o nosso caminho, mas o novo de Deus está entre nós. O novo de Deus está entre nós. Nós não rasgamos a Bíblia, nós não abrimos mão da nossa comunhão com os nossos irmãos. Pelo contrário, Deus tem algo novo para a igreja presbiteriana do Jardim Satélite. Deus tem algo novo para essa igreja. Nós não chegamos até aqui para parar aqui. Nós chegamos até aqui porque Deus tem algo novo para nós. E o seu Espírito há de trazer a nós e nos dar condições de realizarmos para a glória de Deus. Que Deus abençoe a sua palavra. Amém.